Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem. Boa noite, gente. Boa noite, Gisele. Agradeço pelo convite nesse momento. As movimentos sociais sentarem para debater e pensar a conjuntura, uma conjuntura muito difícil e que impacta diretamente no povo preto e pobre. Para a galera que não conhece a Baixada Fluminense, a Baixada é uma zona periférica, né, do centro do Rio. São 13 municípios, então a gente está falando de 3 milhões de pessoas e de realidades múltiplas, né, de territórios muito distintos, de formações sociais muito distintas. Eu sou moradora de Nova Iguaçu e articulo, através da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, o debate de segurança pública pautado a partir do racismo, né? E aí não tem como furtar do debate de coronavírus hoje, do debate de pandemia hoje. Na verdade, o governo Witzel, que é o governador aqui do estado, ele colocou um decreto de isolamento social, né? Só que esse isolamento social impacta diretamente a Baixada Fluminense, porque a ideia foi evitar, proibir, censurar a circulação de trabalhadores da Baixada Fluminense para o centro da cidade. Mas a gente tem uma análise anterior a isso. Os principais casos de coronavírus chegaram pelas elites, né? Pelos territórios mais ricos, que é Leblon, Ipanema, Copacabana, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E ao invés do governador colocar um decreto para essas áreas de elite evitar a circulação social, colocou para a Baixada Fluminense. E a gente, como movimento social da Baixada, entende isso também como uma política racista do governo, né? Isolou a Baixada Fluminense de um contexto genocida, na verdade, de higienização, um contexto de apartheid social, na verdade. Todos os trens, ônibus foram proibidos de chegar até o centro, entendendo que os postos de trabalho que são gerados, né, no centro do Rio, são ocupados por trabalhadores, na sua maior parte, da Baixada Fluminense, de favelas, de periferias da Zona Norte. E essa população, hoje, é que está impedida de circular no centro da cidade. E, ao mesmo tempo que ele coloca um decreto de isolamento social, não oferece nenhuma forma de política social para manter a renda desses trabalhadores. Então, uma população que parte dela já vem de uma renda completamente precarizada, da informalidade, né, de postos subalternos, de postos de desgaste físicos enormes. A gente está falando de jornadas de trabalho de 12, 16 horas para essa população que não chega a ganhar um salário mínimo, a população, em sua maioria, preta. O governo do estado não propõe nenhum tipo de política pública para manter a subsistência desses trabalhadores, né? Quem está pagando o preço da quarentena é a Baixada Fluminense, são as favelas, são as periferias que estão impedidas de ter sua própria subsistência, impedidas de conseguirem renda. Nas favelas e nas periferias, cada município está formado e atuando de maneira diferente. Eu vou dar 2 exemplos bem diferentes um do outro. Nova Iguaçu, o prefeito de Nova Iguaçu, de fato, decretou quarentena e proibiu a circulação. Então, todo o comércio, prestação de serviços, circulação em praças e ruas está, de fato, em quarentena. Nada funciona em Nova Iguaçu, de fato. Em compensação, Caxias, que é o município ao lado, o prefeito de Correntes, né, o Pentecostais Evangélicas, aderiu ao pensamento do nosso presidente e não colocou isolamento social nem isolamento de circulação. Então, a gente está convivendo ao mesmo tempo com um município em que consegue circular livremente, sem nenhum tipo de sanção, e um outro município completamente fechado, né? Entendendo que esses 2 municípios são os 2 municípios mais importantes da Baixada Fluminense. São os municípios que têm geração de renda, emprego, são os municípios onde estão os aparelhos de lazer e cultura, e mesmo assim são políticas completamente distintas. Hoje, a Baixada Fluminense está completamente colocada
completamente abandonada, e historicamente já passa por processo de ausência de políticas sociais e políticas de Estado, e nesse período não foi diferente. E quem está, de fato, fazendo enfrentamento ao coronavírus são os movimentos sociais da Baixada. É isso. Só um segundo. Acho que agora foi. Bom, a gente teve um problema no áudio aqui. Eu vou repetir depois no final o que eu disse, só vou aproveitar para reapresentar o pessoal. Aqui à minha direita a gente tem a Maura Lopes, que é da Ocupação Esperança e está agora na Ocupação Queixada. Aqui embaixo de mim a gente tem a Gisele Florentino, que é economista e coordenadora da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, da Baixada Fluminense. E aqui no canto direito inferior, o Avanilson Araújo, que é advogado e militante do PSTU, ok? Então a gente vai voltar agora à conversa, desculpe aí pela fala. Maura, aí na ocupação, como é que está a situação da quarentena? Isso está funcionando aí? O pessoal está saindo para trabalhar normalmente? Como é que está? Então, aqui na ocupação, eu, moradora, vejo que ainda não caiu a ficha de muitas pessoas, por motivo de informações mesmo. Nós, como movimento, que eu faço parte, desculpa, gente, me apresentar, sou Maura, faço parte do movimento Luta Popular, moro em Osasco, Ocupação Esperança, e a gente lançou uma campanha para arrecadar fundos, para fazer kits, para doar para os moradores, porque os mais afetados são os pobres, negros da periferia, igual a colega aí falou. A quarentena realmente existe para os que podem, para o pessoal mais, né, de condições financeiras melhor. Quem mora na periferia, quem mora nas ocupações, que sobrevive de bicos, que a maioria, infelizmente, sobrevive de bicos, trabalhar hoje para comer amanhã. Então, já tem 2 semanas que muitas pessoas, as empresas fecharam, as pessoas não estão indo trabalhar, estão em casa isoladas. Aí o governo fala, vamos ficar em casa, vamos evitar de sair na rua, só que o que o governo está fazendo realmente por essas famílias? O que o governo realmente, de fato, até agora fez por essas famílias? Nada. Então, nós, como movimento, estamos sim, todos os movimentos, lançamos uma campanha, a gente da Ocupação Esperança e de todas as outras ocupações, fizemos uma brigada com 2, 3 pessoas, montamos um kit, distribuímos para essas famílias. E é isso, para muitas pessoas ainda não caiu a ficha, lançamos uma cartilha para mostrar para o pessoal, para informar como se prevenir, o que realmente é o coronavírus, que na periferia você ainda vê muitas pessoas na porta sentadas, conversando nos bares, e aos poucos o povo está se conscientizando que isso é sério, gente. Isso é sério, uma epidemia, uma pandemia que não é só no Brasil, é mundial, e está atacando principalmente o povo pobre da favela, das ocupações, da periferia, o povo que tem menos informações, que as informações não chegam corretamente à população. Então, eu, como moradora, falo que na periferia, nas ocupações, é o povo que está sendo mais afetado com essa quarentena. Que o governo exige que as pessoas fazem a quarentena, mas até agora, de fato, não fizeram nada por essas pessoas. Bom, isso. Havana, e você que circula aí por várias comunidades, ocupações, o que você tem visto nesse momento de quarentena aí? Bom, boa noite, né? Primeiro para todos que estão acompanhando aí. Queria também saudar as companheiras que estão participando aqui, quem está acompanhando pela internet. Eu sou Havana, eu sou militante do PSTU e também faço parte da coordenação nacional do movimento Luta Popular, do qual a Maura faz parte, né, e outros companheiros. A gente organiza no Luta Popular intervenções dos trabalhadores nos territórios, né? A gente tem uma atuação hoje em 8 estados do país, e assim, o que a gente está percebendo é que, na verdade, uma situação que já era precária da condição de vida do povo mais pobre, o povo preto da periferia, ela vai se agravar nesse momento dessa epidemia, né? A gente tem algumas informações aí que, pelo menos desde 2014, tem havido um aumento do número de famílias sem teto no Brasil. Hoje a gente tem pelo menos 8 milhões de famílias sem teto, e além disso, a gente tem pelo menos 12 milhões de famílias que moram em favelas e cortiços, ou seja,
famílias que já não tinham condições antes, né, de enfrentar as precárias condições de vida que já existiam na periferia. E agora o que a gente percebe dos governos no geral é isso que as companheiras falaram, né? Ó, cada um vá para casa, resolva a sua vida, as medidas que foram tomadas até agora, elas são totalmente insuficientes, né? E o que a gente tem feito é procurar fazer isso, né? Que a companheira Maura falou, uma auto-organização dos trabalhadores para resistir nesse momento agora, né? Até mesmo esse auxílio aí que o governo anunciou, na verdade, que inclusive foi a Câmara, né, e o Senado que votaram, que a proposta do Bolsonaro no início, inclusive, era dar uma esmola de R$200 para que as pessoas sobrevivessem nesse período. Isso é absolutamente insuficiente a gente acreditar que R$200 as pessoas poderiam viver com dignidade. E também R$600 não vai resolver, né? Eu acho que nós estamos só no começo desse momento de crise e o que a gente tem feito é isso. Nós lançamos uma campanha nacional do movimento, uma cartilha nacional que orienta as questões com cuidados de higiene, mas é isso, as pessoas já não tinham condição para morar, e dirá ter acesso a outros elementos de higiene. Então, o que a gente precisa na nossa avaliação é seguir exigindo dos governos, né, para a gente ter uma ideia, aqui em São Paulo, o número da população em situação de rua saltou de 2015 para 2019, foi o último censo que teve, de 15 mil moradores para 25 mil, um crescimento de praticamente 50% em 5 anos. Então, nós estamos muito preocupados, né? Não é só que as pessoas talvez não tenham caído de ficha, mas os governos não têm atuado efetivamente para as famílias e para a população, né? Ok, acho que cortou o finalzinho, mas deu para entender. E, gente, falando agora dessa ajuda que o governo falou, dos R$600, toda essa discussão sobre a quarentena e etc. afeta diferente os setores da cidade, né? Na periferia, como vocês disseram, fazer quarentena é uma coisa, outra coisa é num bairro onde você tem água encanada e etc. Um debate que se abriu com a discussão sobre a quarentena foi sobre, né, uma falsa polêmica entre salvar vidas e salvar a economia. E a gente sabe que, por exemplo, nas periferias muita gente trabalha na informalidade, trabalha como autônomo, né, tem, digamos assim, uma segurança financeira menor. Como é que isso afeta as comunidades? O pessoal está preocupado se o dinheiro vai dar, se está tendo gás, como é que estão as coisas por aí? Diz aí, Gisele. Na Baixada, na verdade, é um território que a gente está falando de pessoas que não têm acesso à água. Por quê? Eu acho que em São Paulo vocês acompanharam o que aconteceu na SEDAI, que é a distribuidora de água do Rio, né? A gente está há 3 meses com água podre. Então, o Estado do Rio, como pode falar em processos de limpeza, higiene, acesso ao álcool gel, a evitar, de fato, a contaminação de coronavírus, se as pessoas nas favelas e nas periferias não têm água, né? É disso que a gente está falando, da materialidade da vida, né? E aí, não basta só não ter água, não tem uma alimentação decente, as casas não são arejadas, não há saneamento básico. Vocês terem uma noção, 60% do município de Nova Iguaçu não possui saneamento básico. Já falamos de uma pauta do século XIX. As pessoas moram com valas em frente às suas casas. É disso que a gente está falando. E aí vem o governo e acha que pode resolver esse problema com R$600 para pessoas que são cadastradas no CAD único. A maior parte dos nossos trabalhadores não possui esse tipo de cadastro, não acessam nem as políticas sociais mais paliativas e, de fato, não vai conseguir abranger a população que precisa, de fato, desse auxílio. O que eu estou falando é de pessoas que vendem, que são camelôs, as mulheres pretas que vendem seus alimentos nas ruas, né? Os meninos das bicicletas de entregas, é dessa galera que eu estou falando que não vai conseguir, mesmo assim, ter auxílio do governo. Muitas dessas pessoas não têm nem acesso às suas próprias documentação, né? Porque são pessoas com históricos de vidas, né? De enchentes, de desapropriação, pessoas marcadas, né? Pela pobreza de um sistema que não vai nos incluir.
Então, acho que nesse período abre-se também uma brecha histórica para a gente debater o que é o capitalismo. Se a gente fala de coronavírus, já falando de desigualdade social, desigualdade racial, de quem tem um sabonete para lavar as mãos. É disso que a gente está falando, né? E nesse momento, infelizmente, ao invés dos movimentos de esquerdas pautarem de fato com os trabalhadores, uma outra alternativa de construção de um projeto político prefere, na verdade, pensar em políticas sociais de um Estado que estruturalmente é violador, né? Um Estado que é uma máquina de violação na periferia e na favela, entendendo que quem vai possibilitar o acesso a essas políticas públicas no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, são as grandes frações de milícias. Porque aqui no Rio, quem comanda a UPA, quem comanda o CRAS, quem comanda o posto de saúde, são os milicianos, né? E isso quer dizer que não vai ter acesso à cesta básica, não vai ter acesso à água, não vai ter acesso aos valores que são repassados pelo Estado. A gente vive, de fato, uma dinâmica completamente diferente. E, ao contrário do que acontece em outras regiões, a milícia, de fato, é um processo histórico da Baixada Fluminense que vem a partir dos grupos de extermínio, impulsionados pela ditadura militar aqui na região, e que controlam os territórios a partir das suas famílias mais tradicionais, que estão desde o judiciário municipal, do legislativo, até as casas de executivo. A gente está falando de forças que não é uma questão efêmera ou atual de coronavírus, de questões muito mais estruturais que a gente precisa, de fato, debater, e uma pandemia que, na verdade, só traz à luz os problemas estruturais dessa região, e que a gente já entendeu que o Estado não vai nos salvar, né? E aí, como forma de resistência, porque é isso que o nosso povo faz ao sair de casa, tentar ir trabalhar, ou tentar manter a quarentena, tentar trazer subsistência para suas famílias, é o nós por nós, né? Que é a vizinha que vai possibilitar o almoço daquele dia, que é o outro amigo da comunidade que vai, de fato, chamar para um bico. É disso que a gente está falando, desse tipo de economia que a gente está tentando manter. E eu não acho que é uma falsa dicotomia entre economia ou manter a vida das pessoas. Na verdade, escancara que, de fato, o que o Estado faz é manter o lucro do sistema privado, e não está nem aí para as pessoas, porque é isso, né? Tem corpos que podem ser executáveis, que podem ser descartáveis, tem corpos que estão à disposição dos processos de acumulação. E eu acho, sinceramente, que nesse momento a gente tem que começar a pautar se a gente quer, de fato, fazer reformas nesse sistema ou pautar um projeto político do povo preto, periférico, favelado. É isso. Ok, muito bom. E aí, Maura, como é que tá na ocupação? O pessoal tá saindo para trabalhar? Como é que tá a situação? Então, quem tem seus empregos fixos, que dá de trabalhar em casa, que dá de trabalhar em casa, alguns estão trabalhando em casa, alguns estão trabalhando em casa. Teve outros que a empresa simplesmente dispensou, mandou embora, deu férias. E tem aqueles que faziam bico e que foram dispensados, que não tem como fazer os seus bicos, então em casa. Então, é isso que eu falo, o que a prefeitura está fazendo por esse povo? Tem que se virar do jeito que pode, por campanha de solidariedade, Agora eu vejo que é pobre ajudando o pobre, que o rico não está nem aí. Então, é isso, não tem um mínimo de saneamento, a gente não tem água canalizada da Sabesp, aqui em São Paulo, que é a Sabesp, a gente tem energia de bico, a gente não tem um esgoto, e aí eles falam, a higiene é essencial, como que você vai ter higiene se você não tem nenhuma água para você lavar sua mão dentro da sua casa? E essa ajuda que o governo está oferecendo de R$600 por família, aí eu te pergunto, quem tem acesso? Porque até agora muita gente está perguntando, muita gente não sabe se vai ter direito ou não, porque não está claro isso para a gente ainda. É uma ajuda que seria bem-vinda, não é o que nós precisamos, o que necessitamos no momento, mas que seria bem-vinda para muita gente, muitas famílias, que não tem, às vezes, nem um café para tomar na sua casa, depende do vizinho, depende de uma doação. Então, a situação está chegando ao ponto que está ficando crítico. E, por isso, esses movimentos que fazem campanha de solidariedade para ajudar o povo, é muito importante. É muito importante. Cada campanha, cada doação que você doa, R$1, R$2, não importa. O importante é que você doe alguma coisa e que a gente possa fazer alguma coisa pelo povo pobre, periférico, preto, das ocupações, da favela, das comunidades, que é realmente o povo que está sendo mais atingido por essa crise.
tá? Aí o povo fala, a doença veio de fora, quem trouxe foi os ricos. Quem trouxe foi os ricos, mas está afetando mais a nós, pobres, da periferia, mãe de famílias, tá? Que não pode sair de casa para trabalhar, para trazer o leite para o seu filho tomar. Então, a situação que eu estou vendo hoje aqui na periferia é essa. A gente não tem não tem um esgoto, igual a colega falou, a canalização passa na frente da sua casa, um mau cheiro. O que o governo, o que o prefeito está fazendo por nós? É isso, gente. Ok. Havana, aproveitando o gancho da Maura aí, ela falou, a Gisele também falou, é nós por nós e etc., das campanhas de solidariedade, etc. Você mencionou a cartilha que vocês fizeram e, se eu não me engano, esse final de semana o Luta Popular recebeu umas cestas de orgânicos, de acampamentos da reforma agrária do interior do estado e etc. Como é que é isso aí? Comenta pra gente um pouco. Então, eu queria comentar antes disso, Romero, se permite, uma coisa que a Gisele falou que é muito importante, né? Eu acho que a pandemia ela escancara o que é o desprezo do capitalismo com a vida dos mais pobres e da classe trabalhadora no mundo no geral, né? Porque a gente está falando hoje de quase 1 milhão de casos no mundo, mais de 35 mil mortes, né? No Brasil hoje já tem só em São Paulo, né? A gente já está com 5 mil casos. Então, assim, escancara, por exemplo, para nós que somos um movimento que organiza a luta dos trabalhadores no território, como é que essa sociedade é escrota do ponto de vista de organizar a vida da nossa classe. Esse tipo de sociedade não serve para a gente. Para vocês terem uma ideia, para a gente que lida com o problema da moradia, são 50% das residências do país não tem saneamento básico. Então, como é que você quer falar de álcool em gel para metade da população que não tem que vai pisar no esgoto para chegar em casa? Eu tô falando de centenas e outras territórios é obrigado inclusive, a viver. A gente tem uma população de São Paulo de 1 pessoas, tem 40 vagas de hotéis abandonados, e que o governo Dória diz que agora, né, ele e o Witzel são os protagonistas aí, que são melhores que o Bolsonaro, mas isso é discurso, porque de fato, por exemplo, o governo Dória não teve nenhum auxílio, o estado mais rico do país, né, nenhum auxílio financeiro para os desempregados e autônomos de São Paulo, para o Uber, para a doméstica, para o vendedor de água, que está proibido. A polícia está reprimindo parte da nossa base social porque não pode trabalhar com o discurso do isolamento. Agora, você isola as pessoas para morrerem praticamente, porque não tem nenhuma política efetiva dos governos para isso. Então, é isso que a gente está vendo. Ou a gente começa a se virar, mas ao mesmo tempo é o seguinte, não dá só para se virar e não deixar de enxergar o mal maior, que está na organização desse sistema, que está nesses governos que estão aí, e não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. O discurso do Trump, que é o pai aí do Bolsonaro, é o mesmo. Agora ele teve que recuar porque os Estados Unidos virou o epicentro da epidemia. Nova York está montando hospital nos parques públicos, diante da gravidade da epidemia. Então, o que a gente fez? Nós começamos a discutir o seguinte: primeiro, a gente tem que sobreviver a isso. E a gente não pode esperar que lá de cima vai sair, né, uma saída que seja pelo menos razoável para garantir a vida do povo, que já era lascada. Agora a tendência é piorar isso aí, né? Nós, por exemplo, propusemos, dentro de uma discussão do que é esse sistema, que primeiro, todos os despejos e remoções têm que ser imediatamente cessados, e não é isso que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, semana passada, teve despejo. Você imagina, está fazendo um discurso de isolamento, aí a política do Dória aqui é de mandar a polícia para despejar as comunidades. Olha a contradição desse discurso. Ou seja, essas pessoas vão para onde? Elas, inclusive, podem virar vetores maiores ainda de transmissão da doença. Então, o que a gente começou foi o seguinte: a gente precisa fazer um processo para discutir, inclusive, que é possível a gente, primeiro, resistir a isso que está colocado aí. Então, a gente, primeiro, elaborou uma cartilha do Luta Popular, que a gente divulgou com a CSP com Lutas, com outros movimentos parceiros, e começou a fazer uma campanha de solidariedade. Não só a gente, mas, né, outros movimentos, por exemplo, a CUFA, que é a Central Unificada de Favelas, outras comunidades, como exemplo aqui, Paraisópolis, que sofreu aquele massacre da polícia até pouco tempo antes aqui da pandemia, porque é isso. Porque vai chegar uma situação, inclusive, que, olha só, sobre o benefício que você falou aí, de R$600. Eu vi uma fala hoje do próprio governo dizendo que isso pode demorar pelo menos um mês.
Ou seja, as pessoas vão ficar sem trabalhar um mês e como é que elas vão viver? Como é que elas vão comer esperando o benefício de R$600 daqui a um mês? O que vai acontecer é que pode ter uma explosão social nesse país e a gente também tem que estar atento a isso. Então, o que a gente fez? A gente lançou essa campanha de solidariedade. Nós tivemos uma ação muito bacana aqui, que a gente tem um contato com o pessoal do campo. E também porque é importante nesse momento você tentar minimamente fortalecer uma alimentação mais saudável. E a gente fez um pequeno ensaio disso, que é possível. Então, os companheiros trouxeram kits agroecológicos e distribuíram nas ocupações que a gente tem aqui em São Paulo, né? Vieram do interior e a gente trouxe, e assim, é uma coisa simbólica, porque só o Luta Popular a gente organiza aqui na cidade de São Paulo 3, 4 ocupações com 2.000 famílias, então era uma coisa mais para a gente demonstrar, inclusive, para os trabalhadores, que nesse momento é preciso solidariedade, é preciso enxergar que o inimigo não está nos nossos vizinhos, mas está no andar de cima, e que é possível também a gente se auto-organizar. Então, a ação que a gente fez em Osasco, que fizemos em Cajamar, trazendo alimento do pessoal, porque também os pequenos produtores não estão podendo escoar, porque quem consegue mandar furar o círculo, por exemplo, do bloqueio das estradas aqui, são as grandes empresas, as grandes cooperativas. Então foi uma forma da gente praticar uma certa economia solidária. É insuficiente, mas é uma experiência de que o povo tem uma capacidade extraordinária de se auto-organizar para resistir. E a gente está mantendo essa campanha no Facebook do movimento. Conversei hoje, inclusive, com os companheiros do campo, na perspectiva da gente fazer uma segunda caravana de alimentos do campo para a cidade, e eu acho que esses exemplos têm que se intensificar, né? Virar uma rede, de fato, de solidariedade nacional para esse momento, porque essa epidemia, inclusive, não está ainda no epicentro aqui no Brasil, né? Ou seja, quando chegar aos R$600, a situação vai estar muito mais de barbárie do que já está hoje, né? Então, nós estamos olhando com muita preocupação, mas ao mesmo tempo é isso, nós não vamos baixar a cabeça e esperar a morte, né? Como diria o poeta, e a gente tem que levantar a cabeça e se organizar aqui embaixo. Ok, e aproveitando o gancho, nas últimas semanas, quando começou todo esse debate de quarentena ou não, isolamento horizontal, vertical e etc., a postura do Bolsonaro diante dos governadores abriu uma crise, né? Especialmente Dória e o Witzel, né? A gente sabe que o Dória e o Witzel, até um pouco antes disso tudo, o pessoal jogava tudo no mesmo saco, né? Bolsonaro, essa turma toda aí, era tudo filhote do mesmo lugar. No entanto, parece que teve uma diferenciação, né? Como é que vocês veem isso aí? Essa diferenciação entre os governadores e o Bolsonaro em relação à postura da crise? Há, de fato, uma diferença ou não? Como vocês avaliam? Você quer começar, Gisele, comentando do Witzel aí? Eu acho que a primeira coisa é não há diferença, né? O que o Witzel e o Dória estão fazendo, é o mínimo, na verdade, um mínimo que não tem nem resultado de fato efetivo, né? Porque as políticas estruturais, políticas sociais de acesso à água, saneamento, alimentação decente, remuneração decente não estão nem sendo feitas, né? E aí, só porque esses dois, né, destoaram de fato de um discurso conservador, neopentecostal, racista, fascista, não esconde o passado e nem de onde eles vieram, né? Não vai mudar durante um ano de governo Witzel, os autos de resistências quase dobraram no estado do Rio de Janeiro. Isso não vai mudar devido ao combate que ele está fazendo aqui. E outra coisa, está fazendo o combate do coronavírus à custa de quê? Acabou de sair um decreto dele que ele corta 7 bilhões de reais do orçamento público, ele corta assistência social, ele corta educação, ele corta salários, ele corta habitação, ele corta saneamento básico, ele corta transporte para colocar para o gabinete de crise do coronavírus. E quando a gente vai olhar esse decreto, só quem se mantém o orçamento que é mantido de fato da segurança pública. E no estado do Rio de Janeiro, o governo gasta 12 bilhões de reais com a segurança pública para manter salário de policial, para comprar drone, para comprar helicóptero como base de tiro. É desse tipo de governo que a gente está falando. O Witzel não fez mais nada do que o mínimo de obrigação que ele tem como executivo de um Estado, né? E as políticas que ele vem implementando são completamente questionáveis, né?
Não é esse mar de rosas, esse paraíso que a mídia constrói, na verdade. Ele está construindo um gabinete de crise, pautando ceifando qualquer tipo de política pública, um desmantelamento. A gente está assistindo hoje um desmantelamento do Estado, né? Eu estava conversando com alguns companheiros da iniciativa e como a esquerda tradicional branca gosta de super-heróis, né? Como gosta de escolher um grande líder para levar os processos. Assim, nesse momento, eles escolheram, de fato, o Witzel, que é um cara completamente obtuso, né? Conservador, completamente ignorante no sentido político mesmo, ele não é hábil politicamente, mas escolhe e passa a defender um Estado genocida, racista, por conta de um isolamento social que só beneficia as classes, as elites, né? As classes mais abastadas. Porque quem está sofrendo, de fato, todos os processos de coronavírus é a favela, é a periferia. Quem está morrendo é preto. Né? É disso que a gente está falando. Essa semana, uma mulher de 37 anos, vendedora ambulante, morreu de coronavírus. Será que as políticas que o Estado está pautando, de fato, são suficientes? E será que esse tipo de descolamento, né, esse falso descolamento das políticas tradicionais, conservadoras, fascistas, né, de radicalização do governo neoliberal, que Dória e Witzel estão apresentando, são de fato alterações na sua estrada política? Obviamente que não, né? Estão utilizando de manobras políticas para fazer desgaste com o governo Bolsonaro para se apresentarem como opções viáveis de governabilidade. Novamente, a gente continua a pautar a via institucional e eleitoreira para resolver nossos problemas. Acho que, como os companheiros colocaram, como a Maura colocou, quem defende a nossa vida, a nossa materialidade é o nós por nós, é a nossa comunidade, é a galera que está com a gente, é o movimento social. Eu acho que, de fato, a gente precisa pensar em outras alternativas. Tem mulheres em Rojava resistindo, tem o povo mexicano em Ayotzinapa com outra constituição de política de sociedade e, infelizmente, a gente sempre tende a se agarrar aos partidos políticos e, principalmente, à via eleitoreira, que a gente entende que não nos representa, que é uma burguesia representativa, que, de fato, não vai resolver nossos problemas, que não vai nos incluir de verdade, e que está aqui apenas para garantir os processos de expropriação e exploração do povo trabalhador, né? E que garante cotidianamente a morte dos pretos nas favelas. Então, para mim, Dória, Witzel e Bolsonaro continuam sendo farinha do mesmo saco, continuam não sendo uma ponte de fato para a gente construir outra sociedade, e só utilizam desses momentos de fragilidade, de vulnerabilidade social para construir suas carreiras políticas de forma individual e para manter seu privilégio. E aí eu deixo uma pergunta, né? A gente fala sempre de luta antirracista, mas eu queria saber onde estão os brancos no momento de coronavírus que a favela está sofrendo. Se colocam tanto em luta antirracista, por que não dividem sua propriedade, por que não dividem seus bens, por que não fazem a doação de forma não cristã, mas de fato para garantir a subsistência e a vida dessas pessoas? Porque é muito fácil colocar 1 quilo de feijão, tirar uma foto e jogar no Instagram. Mas, cotidianamente, qual é a luta antirracista que os brancos estão fazendo, os brancos da classe média? Porque a gente, hoje, precisa de uma materialidade urgente. Eu não posso esperar a revolução chegar para alimentar meu povo, entende? Então, se vocês se colocam como aliados, eu acho que está na hora de chegar. É isso. Ok, deixa eu só dar uns recados aqui. O pessoal que está acompanhando a gente... Silvana, da ocupação Jardim União, Paraná, São Caetano do Sul, pessoal do Maranhão, São José do Rio Preto, ocupação Itália, o pessoal está aí acompanhando a gente, então agradecer aí. Bom, gente, e aqui em São Paulo, o Dória, Havana e Maura, vocês querem comentar essa diferenciação entre o Dória e o Bolsonaro? Como é que vocês enxergam isso? Eu posso ressaltar só uma coisa? Posso falar? Então, eu concordo em tudo que a colega falou aí. O governo Dória, que, como todos sabem, o governo Dória, ele governa para os ricos. Está tendo uma divergência dele com o Bolsonaro agora, porque ele não é burro. Ele está fazendo política, na verdade, não que ele seja bonzinho, que ele não é bonzinho, ele está fazendo política, porque ele está vendo que o Bolsonaro está perdendo as estribeiras, não está falando merda, nada com nada. Cada vez que esse homem abre a boca é só para falar asneiras.
E, do meu ponto de vista, ele está fazendo política, ele quer ficar bonzinho, entre aspas, que a gente sabe que não é isso, e ele está tentando, ele está fazendo o mínimo, que ele deveria fazer bem mais pelo povo pobre, periférico aqui de São Paulo. Todos nós sabemos que o Dória é da linha do Bolsonaro, continua sendo igual, isso não vai mudar. Está tendo esse atrito sim, porque, do meu ponto de vista, ele está vendo que se ele for no mesmo barco do Bolsonaro, ele vai afundar. É só isso que eu queria ressaltar. Passo a voz para você, Havana. Não, gente, todo mundo lembra do discurso do Dória na campanha, né? Ele se orgulhava de ser o grande candidato, que era o Bolsodória, que era a união do Bolsonaro com o Dória. E depois ele foi tentando se relocalizar nesse sentido aí. Qual que é a diferença, eu acho? É isso que a Gisele falou um pouco, no sentido de que é um governo ultra... Olha que merda que a gente está, né? Desculpa a expressão da palavra. É um governo ultraliberal, aí um governo de direita fica moderado, né, nesse momento, né? Porque as medidas do Bolsonaro são totalmente bizarras, no sentido de que não precisa de isolamento social. Inclusive aqui em São Paulo não teve isolamento social. Teve um distanciamento social, né, com as medidas do Dória. Talvez nesse sentido tenha uma diferença, inclusive do ponto de vista do que aconteceu aí na Baixada, que a Gisele relatou, até também pela circunstância do tamanho de São Paulo e tal. Mas, por exemplo, os primeiros decretos do Dória, que falavam desse distanciamento, que era para fechar as escolas e tal, não garantia, por exemplo, imediatamente o fornecimento de alimentação para as crianças que não iam ter acesso à escola, não garantia que as mães que fossem obrigadas a trabalhar tivessem condições de deixar seus filhos em algum lugar adequado. Hoje, depois de 2 semanas, é que saiu e ele está fazendo isso em unidade aqui com o Bruno Covas, que é o prefeito da cidade. Saiu uma pequena medida dizendo que vai abrir algumas creches para o pessoal que está envolvido no combate ao coronavírus. Ou seja, a grande massa da população está totalmente desassistida nesse sentido aí. E a outra coisa que a gente precisa comparar é quando você olha as finanças do governo e do Estado, né? É só pegar, por exemplo, a medida do Bolsonaro, R$600, segundo o próprio governo, vai gerar uma despesa de 45 bilhões de reais para atender 24 milhões de pessoas em 3 meses. Por outro lado, ele isenções fiscais, anistias de dívida para as grandes empresas, justamente no momento que precisava cobrar os grandes empresários para injetar dinheiro, para salvar os mais pobres, essas isenções vão gerar 1 trilhão e 200 bilhões de reais para as grandes empresas. Então, enquanto vai dar para 24 milhões de pessoas R$600 por 3 meses, ao mesmo tempo vai favorecer as grandes empresas com 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, aí você vê para quem que essa turma governa, né? E aqui em São Paulo não é diferente. A decreto do Dória, por exemplo, colocava que ele não podia parar a produção, né? Então, o decreto não proibia a empresa de funcionar e garantir que o trabalhador, estou falando do trabalhador estruturado, hein? Que o trabalhador ficasse em casa com estabilidade e licença remunerada. Falou, não, eu vou parar alguns do governo, mas eu não posso parar as fábricas de... Qual a necessidade, nesse momento, de uma fábrica de carro de luxo estar produzindo e colocar os trabalhadores em risco? Qual a necessidade de o setor da produção, que não é essencial, ele está funcionando nesse momento? Se o governo tem autoridade legal para determinar o fechamento de setores que não são essenciais e garantir, de fato, um plano para contingenciar esse funcionamento e a circulação de pessoas. Por exemplo, no transporte público. Fala que é para as pessoas em casa, mas não houve um plano de contingenciamento no transporte, nesse metrô, que tem o transporte de mais de 6 milhões de pessoas por dia. Agora as pessoas, porque querem também e têm necessidade de sobreviver, elas vão tentando ficar em casa, tentando ver como é que se adapta ali, mas é isso. Eles colocam, na verdade, a responsabilidade... Porque isso é o capitalismo, né? Joga a responsabilidade para cada um, quando, na verdade, a gente está vendo que são ações como a gente tem feito. Eu queria dar um exemplo do que a gente colocou, inclusive, na nossa cartilha do Movimento Luta Popular, que é sobre essa questão da auto-organização.
Primeiro que a gente sabe que o momento, a gente precisa ter precauções de fato de saúde e de higiene para a gente não virar, inclusive, um vetor de transmissão para o nosso povo mais lascado, preto e pobre da periferia. Então a gente incentivou a montar comitês de base populares de solidariedade que funcionasse como ponto de apoio como ponto de apoio da área, que é uma ajuda da solidariedade da nossa própria classe, né? Então, porque nós achamos que, inclusive, esses são organismos, né? São comitês que podem, inclusive, mostrar para a gente que o povo tem capacidade de governar, que não precisa desse bando de picareta que está em cima, só explorando a gente para fazer isso. Que nós temos capacidade de montar comitês de fábrica em que os trabalhadores decidam parar a produção para sobreviver nesse momento e depois organizar essa produção. Que os trabalhadores da periferia, para poder discutir que a prefeitura tem que imediatamente, por exemplo, garantir a regularidade do fornecimento de água potável para a população e resolver emergencialmente o problema do esgoto. Nós temos que exigir, mesmo que esse problema da questão da aglomeração, nesse momento, colocar em xeque esse tipo de governante que está aí para governar para os de cima. E isso nós vamos conseguir através desses exemplos da auto-organização e da solidariedade entre os de baixo. Foi esse o sentido da cartilha que a gente fez. A gente está passando nas ocupações do nosso movimento. Olha só, outro exemplo que eu queria dar desse ato de solidariedade. Os companheiros que vieram do campo, sobrou um excedente da doação que veio. Nós pegamos isso, passamos no bairro vizinho, entregamos a cartilha e falamos, o governo, a prefeitura não chega até aqui, nós temos que nos virar, primeiro, para garantir comida para o povo não morrer de fome, segundo, exigir o fornecimento pela prefeitura de kits de saúde e de higiene. Nós temos casos de suspeita na comunidade, aí a gente liga para o sistema de saúde e eles falam, não tem teste, né, para testar, porque isso permitiria o isolamento efetivo da pessoa que tiver com suspeita de contaminação, para não espalhar mais ainda para a quebrada, e não tem isso. Se esse negócio começar a pegar mesmo, gente, nós estamos lascados da periferia, se depender dessa turma aí. Então, nós vamos ter que ver momentos que a gente vai ter que ir mais para cima dos prefeitos também, dos governadores, para exigir a entrega de kit de higiene, para exigir. Não é possível que não tenha. Tem dinheiro para testar imediatamente pelo menos a metade da população e ter uma política efetiva. Dinheiro não falta. O que falta, inclusive tem economista burguês aí, do andar de cima, dizendo que dava sim para o governo garantir no mínimo R$1.000 de auxílio crise nesse momento, por pelo menos um ano. Não é nenhum revolucionário contra daquele Raul Veloso que era ministro da Economia do Fernando Henrique. Então, eles não querem colocar o dinheiro para salvar a vida do povo. Eles querem salvar a economia para os ricos poderosos de sempre continuar explorando a gente. Esse é o problema. E para eles é isso que o Bolsonaro falou. Não importa a vida. Você que enterre o seu pai idoso. Ele chegou a falar uma expressão desse jeito, que para essa turma, nós, o povo pobre, preto da periferia, somos elimináveis, como a Gisele falou. E nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar que não só o genocídio da bala da polícia, mas o genocídio da epidemia chega até a gente. Por isso que a gente tem que se auto-organizar, fortalecer essas redes de solidariedade. Agora, dizer que depois da epidemia, nós temos que derrubar isso que está colocado aí para construir um outro tipo de sociedade. Porque é isso que vai resolver de fato. Porque pode acabar um pouco agora a epidemia do corona e esse ciclo do capitalismo voltar e vir uma coisa pior ainda. Então é hora da gente discutir com as pessoas que é possível derrotar o próprio capitalismo. E a gente acha... Porque o Bolsonaro fala isso. Agora nós temos que ter a coragem da gente disputar a consciência das pessoas nesse momento e mostrar que tem saída e é possível sim. Ok. Gente, a Anne Carol de São José do Rio Preto e a Soraya Misler de São Paulo estão lembrando aqui que hoje é dia da terra palestina e a gente sabe que os palestinos é um povo que historicamente sofre com a ocupação sionista e a repressão, e a gente sabe também que as armas de Israel são as mesmas armas que a polícia usa para reprimir a população no morro e etc. Bom, vindo para a realidade aqui da América do Sul, a gente viu também que na Argentina há uma escalada de repressão por parte da polícia, né? Eles estão usando a desculpa da quarentena para aumentar a repressão sobre o povo.
E aqui no Brasil a gente sabe que a periferia, né, a população negra, historicamente, né, a gente inclusive usa o termo genocídio da população negra, é uma população que está na mira aí do Estado. E o Havana, inclusive, mencionou que teve uma desocupação recente, foi isso, não foi, Havana? Ok. Como é que fica esse recorte, pandemia, quarentena e repressão para o povo periférico e para as comunidades por ocupação? Você quer comentar, Gisele? Sim, acho que acima de tudo, Palestina livre, né? A gente acaba não fazendo um debate racial entendendo os brancos como raça, né? Porque eles nos racializam, mas a gente não consegue racializar a branquitude e seus privilégios. E a Palestina é um bom exemplo disso, né? Povos sofrendo racismo intensamente, né? Não pretos. E eu acho que é um quadro, na verdade, que renderia, acho que, mais 5 lives, né? Como a gente vai relacionar coronavírus, militarização, milicialização, periferia em um contexto de crise mundial, assim. Mas eu posso falar um pouco sobre o que está rolando na Baixada, né? Além desses processos muito pesados de assassinatos via autorresistência, né, que é o policial que executa diretamente, na Baixada tem uma especificidade que se chama desaparecimentos forçados, né? Aquela máxima do não tem corpo, não tem crime, né? E a milícia executa esses jovens, né? Há uma série de cemitérios clandestinos na Baixada Fluminense em que corpos são desovados. A gente recebeu relatos que em uma semana, na Serra do Madureira, em Nova Iguaçu, foram executados 40 meninos durante uma operação, durante um conflito entre distintas facções de tráfico e distintas frações de milícia. Entendendo milícia, não é um todo homogêneo. Na verdade, há disputas internas entre frações de milícias que têm lideranças distintas. E acho que é importante sempre colocar a questão racial dentro da milícia. Os líderes são sempre os homens brancos. A milícia é um grupo formado majoritariamente pelos brancos que executam cotidianamente o povo preto na periferia e na favela. Então, uma coisa que a gente na iniciativa sempre fala é que não é só a bala do fuzil do PM que nos executa. A gente morre cotidianamente quando não tem transporte, a gente morre quando não tem água, a gente morre quando não tem saneamento básico, a gente morre quando não tem políticas sociais de fato efetivas, universalizantes, emancipatórias para o nosso povo, né? E a resistência da Palestina, ela sempre nos inspira muito para manter cotidianamente a nossa sobrevivência, né? É muito importante pautar isso, assim, que a internacional favelada e periférica está acontecendo. Ela pode ser não organizada pelo comitê, ela pode não ser organizada pela periferia, não ser organizada pelos grandes partidos de esquerda, mas a periferia, a favela organiza a sua internacional. E um bom exemplo de lutas internacionais é o Julho Negro, aqui no Rio de Janeiro, que a gente junta periferias do mundo inteiro para fazer o debate de militarização, de morte, de violência do Estado. A nossa última edição foi em julho de 2019, veio uma galera do México, teve uma galera da Venezuela, né, que sentamos para discutir qual é a situação da periferia, da favela, hoje no cenário mundial, com um Estado cada vez mais violador, dentro de um conjunto de políticas ultra neoliberais, né, em que antes era possível ainda ter processos de ascensão. Eu não digo a ascensão, mas ter processos de conseguir uma vida um pouco melhor através das políticas, né, dos governos ditos progressistas ao longo da América Latina inteira. Hoje esse quadro é completamente revertido, não há possibilidade de mobilidade social. E quando a gente debate mobilidade social, é todo mundo ou é ninguém, né? Porque o nosso projeto político não é para criar uma Beyoncé, um Jay-Z, um Neymar. A gente quer que todas e todos possam, de fato, ter uma vida plena, para além da lógica do capital, conseguir alimentar seus filhos de forma tranquila, conseguir voltar para casa e ter uma casa decente, digna para morar. É disso que a gente está falando, né?
E aí, quando vem o debate do coronavírus e que a gente se depara com a realidade da Baixada Fluminense, que a gente pede para a galera lavar a mão, e os relatos que vêm não tem sabonete, porque no mês a gente compra, na hora que nós vamos fazer a compra do mês, compramos 2 sabonetes, né, para passar o mês inteiro, e aí como lava a mão cotidianamente, né, várias horas ao dia, só tem 2 sabonetes para passar o mês numa família com 4, 5 pessoas, porque o Estado não fornece, e nem vai fornecer. E aí a gente se depara com a realidade e com a materialidade cruel do sistema capitalista, de fato, quando as pessoas não têm acesso ao álcool gel, porque hoje está custando 60, 70 reais um vidro, né? A gente se depara com famílias que estão completamente desesperadas, porém em quarentena, porque não existe outra opção, para conseguir sustentar seus filhos, para saber o que vai comer no dia seguinte. População de rua que já sofre, população em situação de rua que já sofre bastante com esse processo, hoje se vê completamente desolada, porque antes ainda contava com a doação de uma pessoa ou outra que passava, hoje não tem mais ninguém na rua, então não passa ninguém, está cada vez mais difícil o ato de comer para essa população que é vulnerabilizada, né, historicamente. E na Baixada Fluminense, com os casos de coronavírus, aumentou os casos de feminicídio, né? Aumentou o caso de feminicídio, aumentou os casos de violência contra a mulher no Rio, porque essas mulheres estão em casa com seus agressores. E na Baixada Fluminense, 60% dos casos de feminicídio são de mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas não conseguem ter segurança nem dentro da sua própria casa, porque são sempre ex-companheiras e companheiros que as executam, né? A gente está falando de uma realidade que o Estado não vai compreender, porque o Estado é classista. Os nossos não estão lá dentro. E a gente defende uma disputa interna para o Estado que não vamos conseguir. Ou a gente derruba o Estado e constrói outro projeto político, ou a gente vai ficar sempre refém do próximo líder, que com certeza vai fazer o consenso de classe, e a gente vai continuar em situações de degradação. Hoje está muito... Essa semana foi uma semana muito angustiante, porque a gente recebeu um relato de feminicídio, a gente recebeu vários relatos de violência contra a mulher, a gente recebeu centenas de pedidos de ajuda, de doação de alimentos, e o movimento não dá conta, né? A gente não está conseguindo dar conta de uma situação que é estrutural e que o movimento não vai dar, de fato, né? A gente vai conseguir medidas paliativas. A gente entende que não adianta mais tentar circular panfletagem. O que a gente resolveu colocar? Um carro de som passando as mensagens sobre o coronavírus dentro das vielas das favelas. É isso que a Maré está colocando como experiência. É isso que o Alemão está colocando, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar quais são as nossas especificidades para construir, de fato, uma resistência, mas que seja uma resistência para além do coronavírus, né? Porque, infelizmente, nós vamos morrer. Assim, tá dado, sabe? Tá dado, por mais que faça quarentena restrita, quem vai morrer é a periferia, são os favelados. Os casos de subnotificação estão duplicando, triplicando todos os dias. A gente recebe relatos sobre várias pessoas que morreram sem conseguir fazer o exame e com os sintomas de coronavírus. E aqui nós não falamos em nenhum momento sobre o sistema prisional. É isso, né? Porque as pessoas também não conseguem pensar para além de si, né? As pessoas estão privadas de liberdade, e aqui no Rio, na Baixada Fluminense, há celas que estão no subterrâneo. Tem pessoas com as pernas completamente destruídas, né, de doenças, de dermatites, e já estão ocorrendo casos de coronavírus dentro dos presídios. E o mínimo de humanidade dentro desse Estado é liberdade para todos. E não é papo de abolicionismo penal, isso é o mínimo. Como você vai controlar uma pandemia dentro do sistema prisional? E lá circulam também as famílias quando fazem visitas, os funcionários que estão dentro do presídio, né? Porque as pessoas se perguntam, mas no presídio não vai conseguir chegar o coronavírus porque na circulação. Há circulação, sim. As mães de pessoas privadas de liberdade estão em desespero. O Estado suspendeu as audiências de custódia. Hoje a gente não tem acesso a fazer transporte
de pessoas privadas de liberdade para fazer seus próprios julgamentos, assinar seus próprios documentos. É disso que a gente está falando. O buraco é muito mais embaixo, sabe? O coronavírus é só a ponta do iceberg. A gente tem que discutir de problemas estruturais e pensar uma política de fato que dê conta das nossas necessidades, que é para além dessa conjuntura de crise. E se está ruim agora, daqui a 6 meses vai piorar, porque vai bater de fato nos reflexos da economia essa quarentena inteira. É óbvio que a gente tem que garantir a nossa vida, mas o Estado está garantindo a vida de quem? O Estado está garantindo a vida das grandes elites que têm como ficar em casa em quarentena, no seu home office, tranquilas, no ar-condicionado dentro dos seus condomínios, né? O Estado não garante a vida da favela e periferia. Quem garante a vida somos nós. E eu acho que o mais importante agora é, de fato, construir um movimento nacional formado com coletivos que estão na base, que fazem, de fato, projetos políticos capilarizados para o nosso povo e pensar em saídas estratégicas para derrubar esse Estado. E não pensar em tentar reformar ou disputar por dentro. Historicamente, isso já é falido. Ok, deixa eu aproveitar o gancho. Eu ia chegar na questão do sistema prisional depois dessa discussão sobre repressão, mas como a Gisele colocou, a gente sabe que o Brasil tem hoje, se eu não me engano, a 5ª ou a 4ª maior população carcerária do mundo, né? E que dentro dessa população você tem aí uma margem, né, um percentual muito alto de pessoas que sequer tiveram julgamento em primeira instância. Acho que beira, no Brasil, se eu não me engano, 40%, alguns estados podendo chegar a muito mais e etc. A gente está vendo que internacionalmente alguns locais começam a discutir a redução da população carcerária, especialmente aqueles os crimes de menor gravidade, etc. Como é que vocês enxergam esse problema da população carcerária, né, do encarceramento, do genocídio do povo negro aqui no Brasil diante da pandemia? Quer comentar, Havana? Sim, posso falar um pouco aí, até porque, na verdade, a gente viu uma explosão no encarceramento no Brasil, principalmente a partir da aprovação da lei antidrogas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Isso fez com que a população carcerária desse um salto absurdo. O Brasil hoje já tem mais de 800 mil pessoas encarceradas, já é, na verdade, a 3ª maior do mundo, né? 46% desses presos são presos provisórios, né? 69% desses presos têm entre 19 e 29 anos, ou seja, quem está preso é a juventude da periferia, e 70% negros e pardos, ou seja, quem está preso está relacionado ao crime, boa parte do tráfico, e eu não estou falando dos barões do tráfico, eu estou falando da juventude que é cooptada, que é obrigada, né, a sujeitar a essa vida para poder sobreviver. Então vem que esse discurso agora, não podemos tirar por exemplo, estão discutindo que não pode tirar o Bolsonaro agora, que é uma irresponsabilidade fazer isso. Irresponsabilidade é deixar um cara louco desse guiar as nossas vidas para a morte, né? Porque a turma está preocupada em discutir a próxima eleição. Então quer que o Bolsonaro se desgaste agora com o coronavírus para ver se vai vir um salvador da pátria, se o Lula vai ser anistiado para poder governar, quando a gente está discutindo que aqui não tem mediação para resolver esse problema. Ou a gente discute a fundo que é preciso mudar o sistema capitalista e esse estupim foi reaberto com o problema do corona, ou a gente está fadado a morrer agora milhares de trabalhadores para aguentar de novo o chicote do senhor, né, do senhor branco que vai vir governar, alguns com o discurso que vai governar para todos, inclusive, quando a gente já sabe que isso é impossível. Mas, por exemplo, teve liberdade provisória para o Eduardo Cunha, teve liberdade provisória para o João de Deus, saíram essa semana. Aí o discurso do Moro foi: não posso fazer desencarceramento em massa nesse momento, que significa que eu vou colocar os traficantes na rua. Mas pode deixar o principal bandido que tirou dinheiro da educação, da saúde, roubando milhões e bilhões dos cofres públicos, esse que tem grana, esse pode se tratar do corona em casa. Agora, os jovens pretos e pobres que estão encarcerados, eles não têm o direito o mínima dignidade de poder sair do sistema. Se a gente está falando que a condição de vida na favela, na quebrada é ruim, vocês imaginam o que é o sistema penitenciário, né? A gente está falando de uma coisa que é coisa de masmorra da Idade Média, né? Então,
isso vai significar também a ampliação do corona aí. Eu queria fazer um outro enfoque também, além da questão do encarceramento. Por exemplo, nós temos que lutar nesse momento para abolir a lei de drogas que foi aprovada pelo Lula. Ela é responsável direta por aumentar cotidianamente o número de jovens que vai para a cadeia nesse país. A gente precisa revogar a lei da segurança, do uso da Força Nacional de Segurança, que foi aprovada no governo Lula e foi usada, inclusive, nas primeiras vezes, para reprimir greve operária. E sabe o que o Moro disse na entrevista de hoje? Está tendo todo dia a coletiva dos ministros, né? Ele disse que a Força, já teve um decreto de hoje autorizando o uso da Força Nacional de Segurança para o combate ao coronavírus. Aí ele deu um exemplo de como é que vai funcionar o uso da Força Nacional de Segurança. Ele falou, ó, nós estamos aprovando aqui a ajuda, né, dos R$600, então todo mundo vai poder comer, é oportunista quem está dizendo que pode ter saque, né, porque é um absurdo isso, que o governo está tomando as medidas, e na verdade ele já está fazendo uma prevenção do que vai significar a explosão social que vai acontecer. Ou seja, inclusive ele deu o seguinte, ele deu o seguinte enfoque na fala dele: nós vamos fazer punições exemplares se eventualmente acontecer saque no país. E nós sabemos que, por exemplo, aqui em São Paulo já teve ocorrência, né? Como é que a pessoa vai, primeiro, não tem o que comer. Segundo, não vai ter nem como cozinhar o alimento, porque aqui o gás de cozinha, não estou falando nem das milícias, viu, Gisele? Estou falando aqui do sistema institucional da burguesia. O gás de cozinha aqui está R$150 o botijão e você não acha para comprar. Como é que as pessoas não vão se revoltar e não vai ter explosão social com uma situação dessa? Então nós temos que ficar atento a isso. Parte da cartilha que a gente produziu, ela discute como mecanismo dos comitês de solidariedade o tema da autodefesa. Na eleição de 2022. Nós precisamos tomar medidas, e são agora, para derrubar o Bolsonaro, para colocar para fora o Bolsonaro e esse bando de milico que está aí. É possível, sim, sair dessa pandemia com uma outra forma de organização. O problema é que essa esquerda branca, que a Gisele lembrou bem aí, ela não quer isso. Nós sabemos que é um momento agora de unidade para sobreviver, exigir dos governos, mas é um momento para a gente discutir saídas estratégicas para a nossa existência como trabalhadores. Então, eu acho que esse tema do encarceramento, da militarização, todas as leis, a lei antiterror vai ser usada agora. Imagina um movimento como o nosso dando uma declaração de que, sim, o pessoal que está morrendo de fome tem direito a ir lá e pegar comida, né? Nós, com certeza, e outros movimentos, e outros lutadores sociais, corremos sério risco de aumentar a criminalização, inclusive, para os movimentos que têm uma atuação mais independente em relação, e autônoma em relação aos governos, à burguesia, e a gente tem que se preparar para isso, né? Nós estamos no início de uma batalha que vai ser muito maior, muito mais forte, mas eu acho que a gente tem condições, porque a gente tem enraizamento na base, a gente tem condições de organizar o povo por baixo, né? O nosso slogan do nosso movimento é organizar os de baixo para derrubar os de cima. Eu acho que isso é estratégico nesse momento agora, e é um debate que está colocado do ponto de vista, inclusive, da ação que a gente tem que fazer. Se auto-organizar para ter comida, mas se auto-organizar para barrar a repressão da polícia, da Força Nacional de Segurança, que tem uma tendência a aumentar, e a gente tem condições de se precaver para isso, aproveitando esse momento de tragédia que está colocado aí, mas também para ir a fundo na disputa da consciência do povão mais lascado, inclusive. Ok, maravilha, Vana. Quer comentar, Laura, sobre a questão do encarceramento, da repressão? Como é que o pessoal da ocupação vê isso aí? Eu passo a vez para a colega. Bom, deixa eu aproveitar então, o pessoal está perguntando aqui sobre panelaço. Está tendo panelaço nas comunidades, na periferia? Como é que vocês estão vendo isso aí? Inclusive tem um marcado para hoje às 8h30, se eu não me engano, né? Então, tem se debatido muito que é possível reatualizar alguns instrumentos de luta,
Até porque, historicamente, os panelaços são feitos, né, pelas classes trabalhadoras, no Brasil que foi apropriado por essa elite fascista e racista. Na Baixada Fluminense, alguns pontos, né, com uma renda um pouco maior, você podia ouvir alguns panelaços, mas na periferia real, a Vera, não. Não, porque não é o nosso instrumento de luta, entende? Historicamente, não é o instrumento de luta da favela da periferia ficar batendo panela. Porque a gente precisa enfrentar a polícia no asfalto, sabe? Aí é outro rolê. Essa coisa de bater panela deixa para os brancos que eles sabem fazer bem. A gente está sempre na mira do fuzil da PM. Então, a gente, de fato, não tem tempo para ficar batendo panela. A nossa luta é construção, é real, assim, né? É na disputa da base, é na rua, né? A gente, de fato, constrói nossa política na rua. Nossos filhos são criados na rua, né? Como a gente não consegue acessar a creche, sempre tem uma mãe que consegue tomar conta de outros filhos da vizinhança, né? E aí ela recebe, às vezes, uma ajuda de custo ou não, né? E isso é um traço muito cultural do povo negro, né? Dos terreiros, das religiões de matrizes africanas, porque, de fato, os pretos vivem numa outra lógica de sociedade, né? Alguns colocam como comunitarismo, como circularidade, mas a gente na favela chama do nós por nós. A gente não pode esperar ajuda de nenhum lugar, então tem que se ajudar e tem que construir esse processo. Hoje eu estou morando no Jacarezinho, né, que é a zona norte do Rio de Janeiro, e aqui onde eu moro rolou alguns protestos, mas assim, é isso, né, muito pontuais, mas muito mais numa lógica de tentar, de fato, sinalizar a insatisfação, mas a gente entende que a luta cotidiana não é assim que é construída, não é assim que é feita, e aí fica a minha pergunta, né, qual, de fato, foi o resultado de todos esses panelaços que rolaram ao longo dessas semanas na disputa política, na concretude da vida? Nenhum, né? Mas tem a disputa simbólica. Sim, a disputa simbólica, e ela resultou, de fato, em mudanças de consciências, em debates mais acalorados sobre isso? Não. E nem vai também, né? E nem vai. E os movimentos de favela e periferia preferem, de fato, centrar esforços em lutas de rua, né? A conversa na mesa de bar, as faixas que a gente coloca nas esquinas, é o carro de som que vai rodar, são as reuniões que a gente vai fazendo, né? A gente prefere esse tipo de instrumento político ao invés de ficar cada um na sua janela batendo panelas, completamente individualista, isso, não coletivizador. Acho brega também. Tem muitas críticas a fazer esse tipo de movimento. De fato, eu não faço. Nossos movimentos não contribuem para isso. Acho que, de fato, não tem nenhum resultado efetivo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Teve comunidade aí que teve, acho que na Rocinha, no Vidigal, teve. Não, teve. Alguns teve. O Jacarezinho, que é onde eu moro, rolou uma ou outra, mas, assim, fenômeno de massa mesmo, de adesão, não. É isso, vai surtir um vídeo ou outro, num condomínio ou outro, num prédio ou outro. Mas vocês viram vídeos de comunidade real batendo panela? Galera, de fato, na viela da favela batendo? Não. E isso não rolou nem nas nossas redes, por exemplo, nas nossas redes virtuais, de grupos, né? De conversa, assim, é um debate que não chega, isso é um debate da esquerda branca, gente, assim, por favor, a gente está preocupado em conseguir garantir a subsistência da nossa família, a gente está preocupado em bater panela, a gente quer destruir o Estado, a gente quer acabar com o governo, não é tentar fazer crítica, sabe, crítica simbólica, a gente não... E é isso, né? As mulheres negras, elas não têm tempo para críticas simbólicas. Nossas críticas são estruturais. A gente movimenta, de fato, essa sociedade, né? A gente estrutura a sociedade. E a formação social brasileira, fundada na mão de obra, completamente escravizada, e de mulheres pretas, a gente traz 500 anos, sabe? De processos colonizadores pesadíssimos de racismo estrutural nas nossas costas, né? Algumas mulheres de favela sempre colocam isso. A gente nunca está sozinha porque a gente carrega nossas ancestrais aqui atrás. Então, esses debates assim, efêmeros da branquitude realmente não nos formam.
Ok. Maura, teve panelaço aí algum dia desses nas ocupações, Queixada, ocupação Esperança? Sim, teve sim na ocupação dos Queixada, no Vila União, a gente até colocou alguns vídeos nos grupos. Eu acredito que o panelaço é uma forma da gente expressar a indignação que a gente tem com esse governo, que não governa para nós. A gente sim vai às vias de fato, a gente vai para a rua lutar pelos nossos direitos, a gente faz faixa, a gente vai em manifestações, mas eu acredito que a gente tem sim que fazer esse panelaço, é uma opinião minha, cada um tem sua opinião. Eu, particularmente, faço panelaço para mostrar que eu não estou satisfeita com esse governo, estou indignada com esse governo que nos governa. E tem sim, na comunidade que eu tenho, e agora 8h30 está marcado um novo panelaço, eu já estou com minha panelinha aqui do lado, tá? Maravilha. Havana, quer comentar? Bem rápido. Eu acho que foi importante porque a eleição do Bolsonaro se deu principalmente por esse setor médio, né? Embora ele tenha também, obviamente, tido muito voto na periferia, porque, inclusive, ele se apresentava no começo como candidato antissistema, né? Embora fosse há 30 anos já deputado, né? Mas esse discurso dele, do antissistema, pegou muito. E a gente sabe que o Brasil, inclusive, tem uma classe média bastante numerosa. Então, eu acho que nesse sentido, né, compreendo aí a crítica que a Gisele fez, mas é importante nesse processo de desgaste do governo que um setor social se desloque dele, né? Então, esse setor médio, que inclusive defendia com unhas e dentes o governo, está vendo que desastre e que tragédia que é o governo Bolsonaro. Então, eu acho que esse deslocamento desse setor médio da classe, ele é importante também, porque a gente precisa, nesse momento, unificar esses desgastes que existem, inclusive nos setores médios, numa saída mais estratégica, né, que não vai ser eleitoral, que é uma saída de como é que nós vamos organizar, de fato, uma nova sociedade, e que também esse setor médio, ele também é explorado, né, ele também é ligado ao setor da Você classe está dizendo que a gente tem que ter política então, para disputar setor médio também nesse momento. Exato, tanto do ponto de vista da solidariedade real, acho que até a Gisele colocou isso aí, né, sair, apoiar quem tem melhores condições nesse momento, mas disputar ideologicamente, né, se não é possível agora fazer grandes aglomerações, eu acho que toda forma de desgaste do governo é válida, e o governo está muito desgastado, então o governo na verdade está nas cordas. Qual que é o problema? Tem um setor da esquerda que está querendo salvar o governo, inclusive, né, na minha opinião é isso que, né, alguns depoimentos aí de líderes, entre aspas, da esquerda têm dito que não é hora para impeachment, que não podemos fazer isso, que é uma irresponsabilidade nossa, a gente está discutindo fora Bolsonaro nesse momento, quando na verdade a grande irresponsabilidade é deixar o Bolsonaro nos governando e nos matando, né? Então eu acho que nós temos que discutir sim como é que bota para fora esse pilantra do Bolsonaro, o Mourão e toda essa corja que está aí explorando a gente. E é com panelaço, vai ser com outro tipo de explosão social que vai acontecer, e eu acho que a gente tem que, na verdade, impulsionar a unidade dessas lutas para avançar a derrubada desse governo, inclusive, para a gente exigir aquilo que é direito nosso, né? Que primeiro é sobreviver agora. A gente tem que, vamos dizer assim, garantir que o maior número possível da nossa classe sobreviva a essa tragédia. Segundo, avançar a denúncia desse tipo de sistema aí e fortalecer formas de auto-organização embaixo que permitam, de fato, a gente discutir que o povo, os operários das fábricas, né, os trabalhadores do telemarketing, por exemplo, deram uma lição de como se auto-organizar, porque é uma questão que a vida das pessoas está em jogo. Aqui em São Paulo, pelo menos, teve boicote ao trabalho praticamente espontâneo, porque os sindicatos desses trabalhadores, boa parte deles é ligado aos patrões, inclusive, se recusando a trabalhar, né, parando um setor que não é estratégico nesse momento, pelo direito à sua vida, e foram os trabalhadores se juntando. Então é possível sim, porque quem trabalha e quem produz riqueza são baixos, não é quem nos explora. Então acho que esse momento, esses momentos de tragédia, eles levam à discussão que é possível saídas estratégicas. Então nós temos que discutir na favela, na quebrada, nas ocupações, né? Parte disso a gente colocou na nossa cartilha, mas
colocamos também do ponto de vista da discussão, por exemplo, no nosso tema que atua na luta da moradia. Não tem como resolver o problema da moradia se não enfrentar a especulação imobiliária. Não tem como enfrentar a especulação imobiliária se você não acabar com a propriedade privada. São 7 milhões e 700 mil sem moradia. São 7 milhões e 900 mil imóveis vazios. Ou seja, está nas mãos dos ricos, dos de cima. Então nós temos que expropriar. Nós fizemos uma proposta aqui em São Paulo de que tem que ter expropriação sem direito à indenização dos imóveis, dos grandes imóveis que estiverem ociosos por mais de 5 anos, por exemplo. Você acha que o governo Dória vai aceitar isso? Não. Isso é enfrentamento direto à burguesia e aos governos. E a gente tem que discutir isso para a nossa classe. Nós temos que discutir, né, a regularização imediata de todas as ocupações. Nós moramos numa ocupação em Osasco, a Esperança, que está há 7 anos ainda lutando para se regularizar. Sabe o que está acontecendo? A ação de reintegração de posse, ela segue em andamento. Então não parou a política de remoção das pessoas. Talvez dê um tempo agora, porque talvez não vai ter como cumprir, porque o efetivo das polícias vai estar voltado para outras coisas, mas não saiu da pauta dos governos a expulsão das famílias dos terrenos ocupados. E nós temos que aproveitar esse momento para fortalecer e unificar as lutas, eu acho. Ok. Aproveitando que o Havana já acabou entrando aí num assunto mais estratégico, a Gisele falou muito da materialidade da vida, né, que a gente precisa de uma ação para agora e etc. E o pessoal está perguntando aqui, o Arthur Bispo está perguntando o seguinte: ok, né, agora todo mundo está fazendo doação, né, solidariedade. A Gisele falou, vai lá, faz a foto e posta, né? Como é que a gente faz para ir além dessa ação solidária, né? Além de uma doação? Qual que é a perspectiva que a gente tem que colocar para ir além disso? E aí eu estou dizendo assim, estou incluindo aqui as necessidades materiais da vida, né, para hoje e também a longo prazo, né? Quais são as perspectivas? Quer começar, Maura? Oi. Então, nesse momento de crise, a gente está agradecendo muito, está recebendo as doações de quem pode doar, quem ajuda de alguma forma, quem ajuda a divulgar, mas isso, a longo prazo, isso vai acabar, entendeu? Então, a gente espera que o governo faça alguma coisa de fato pela população, por nós, por moradores da quebrada, e que alguma coisa seja feita, de fato. Ok. Gisele, quer dizer, do seu ponto de vista, quais perspectivas para agora e a longo prazo? Então, na Baixada está rolando uma política chamada Corona da Baixada, que são 100 coletivos e movimentos sociais que se articularam para fazer doação de alimentos, kit higiênicos, acesso à água, todo esse tipo de assistência social teria. Hoje, a nossa principal estratégia, né, é fornecer comida e acesso à higiene, à limpeza. A gente utilizou como estratégia a incidência na mídia hegemônica, na mídia tradicional, porque a gente acha que, de fato, consegue mobilizar os brancos a fazerem essas doações, né? Até porque a gente tem que entender que essa é a função do branco na luta antirracista. Então, eles não fazem mais nada além do que a sua obrigação. E aí a gente não trabalha com caridade, porque caridade é um termo muito cristão, né? A gente trabalha muito mais com a questão de solidariedade de classe, de conscientização, né? Do que você pode fazer o mínimo para melhorar essa sociedade, né? Já que a gente vive dentro dos marcos do capital ainda. A gente tira isso como estratégia de curto prazo, mas como a Maura falou, isso vai se esgotar. A gente já entendeu que não vai dar conta da necessidade do nosso povo. Então, a nossa estratégia aqui na Baixada Fluminense, e eu falo muito pela iniciativa Direito e Memória e Justiça Racial, é de fato construir uma crítica a esse sistema político e pensar em alternativas de construção do projeto político do povo preto, né? E eu, como mulher negra, periférica, jovem, consigo fazer esse debate com a nossa população, com acesso direto, com uma linguagem simples, que não é a linguagem da esquerda branca tradicional, que vai chegar com
com o livro de materialismo histórico dialético, a gente consegue fazer praxis na real aqui e construir para além da literatura acadêmica, a partir da epistemologia favelada e periférica. A gente entende que o nosso projeto é a longo prazo, isso quer dizer que vão passar muitas gerações por nós, e uma coisa que a gente aprendeu sempre com os nossos terreiros aqui, é que a luta é coletiva, e os resultados dela não são para a nossa geração, mas a gente entende qual é o nosso papel histórico nessa construção. Então, a Iniciativa Direito à Memória se coloca no papel histórico de construção, de debater segurança pública, de debater violência do Estado, e aí a gente faz, de fato, um enfrentamento ao racismo estrutural e institucional. Então, esse nosso planejamento de longo prazo, é, de fato, conversar com os nossos, construir crítica a partir dos nossos, da nossa realidade sempre, E eu acho que nesse momento é necessário a gente reivindicar nossas raízes ancestrais, e entender que o nosso povo resiste há 300 anos, né? Há 400 anos de um processo de 300 anos de escravidão. A gente tem apenas 4 gerações de povo preto liberto, de fato. E aí a gente retoma, de fato, aos terreiros, a gente retoma, de fato, as nossas ancestralidades, a nossa comunidade, para tentar resistir, e entende que essa é apenas mais uma crise do capital, né? A gente já vivenciou outros processos tão duros quanto esse. Acho que é uma juventude que está muito assodada e muito desesperada, porque é uma juventude que não entende os processos históricos e não viveram, de fato, qual é a realidade do sistema capitalista. Estavam sempre sentados a partir das suas bibliotecas de universidade, então só entenderam o que era a crise a partir de livros, né? Não entendiam a realidade do fato, e hoje se veem desesperadas e acham que de fato é o fim do mundo. O capital não vai acabar, ele vai conseguir se reinventar, se reestruturar, ele vai passar por mais uma crise, mas eu acho que tem que mudar de fato o nosso posicionamento histórico em relação às crises do capital, é o enfrentamento ao sistema, é o enfrentamento ao racismo estrutural e principalmente fortalecer os nossos para de fato pôr fim a esse Estado violador. Maravilha. Havana? Então, a gente tem feito, né, como eu falei, eu sou militante do PSTU e também faço parte da direção do Luta Popular, né? O PSTU é um partido que, inclusive, impulsiona a construção do Luta Popular, que é um movimento que organiza os trabalhadores nas suas lutas no território, né? Onde eles reproduzem ali a vida, né, essa expoliação que é feita aí. Nós achamos que um debate fundamental é discutir com as pessoas o problema, por exemplo, da dívida pública, né? Porque a gente está discutindo agora que é preciso colocar dinheiro para salvar as pessoas, né? Então, a gente tem que debater questões que a burguesia coloca que são inacessíveis para a classe, traduzir isso de forma, com a linguagem popular, mas dizer, tem dinheiro. O problema é que a metade do dinheiro, por exemplo, todo ano, é destinada para os banqueiros. Então, isso é um problema estratégico. Se a gente não estatizar o sistema financeiro, não é possível ter dinheiro para salvar as pessoas da epidemia do coronavírus. Se a gente não discutir que é preciso estatizar, por exemplo, as grandes empresas que produzem questões essenciais para o povo, não é possível. Ou seja, nós precisamos discutir com a classe, primeiro, um momento emergencial, um plano de segurança alimentar para a periferia, para a quebrada, para as ocupações. A gente tem feito isso aqui em São Paulo, por exemplo, nessa unidade do campo com a cidade, mas para além disso, exigir também dos governos, sim, que o estoque de alimentos seja colocado imediatamente a serviço da população mais pobre, o estoque de álcool em gel seja colocado, o estoque de sabão em barra, de detergente, porque tem mercadoria, o capitalismo produz o tempo todo, por isso que não querem parar a produção para salvar as vidas, né? Porque esse é um sistema que funciona para acumular, acumular, acumular. E nós estamos discutindo agora que é hora de distribuir. O problema é que para distribuir, nós vamos ter que ir para cima, gente. Não tem outra saída. Não é auxílio de R$600 que vai ser limitado, porque vocês vão ver, quando regulamentar, vai colocar uma série de empecilhos, as pessoas estão mandando vários WhatsApp perguntando, mas eu vou ter que fazer isso e aquilo, isso vai ser totalmente insuficiente, vai gerar uma crise muito maior, e é uma crise do capitalismo que é mundial. Então nós sabemos que não tem saída num só país, mas a gente precisa discutir, primeiro, sobreviver, o máximo dos nossos sobreviver nesse momento. Por isso, solidariedade vermelha.
solidariedade de classe entre a gente, unidade com o setor médio que tem disposição para fazer luta, sim, com a gente. Agora, precisamos discutir que é necessário uma saída mais estratégica. Do ponto de vista da questão de nós que atuamos no território, é fundamental a regulamentação, a demarcação dos territórios quilombolas e indígenas, é fundamental a regularização fundiária e a urbanização de todas as favelas e ocupações, e é mais do que isso. A gente precisa discutir o acesso à terra em outra perspectiva. Não é possível, o Brasil é o segundo país que tem o maior acúmulo de terra no mundo. O primeiro é o Paraguai, e boa parte das terras do Paraguai são de fazendeiros e latifundiários brasileiros, né? Então nós precisamos discutir que são saídas estratégicas, né? A nacionalização da terra, no nosso caso, tanto do campo quanto da cidade, a estatização do sistema financeiro, porque só isso vai permitir, se a gente tem pequenas experiências de autogestão, de autopoder, de auto-organização nas comunidades, você imagina se a gente que produz essas riquezas tivesse elas nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, para colocar a serviço. Já tinha vacina para o coronavírus, já tinha, né, resolvido o problema alimentar, o problema de saneamento, o problema de acesso a condições adequadas de saúde. Agora, isso não virá se a gente não fizer uma revolução, se não derrubar os de cima e colocar os de baixo para governar. Por isso, impulsionar o comitê de base nesse momento é importante, ainda que seja formado por pequenas brigadas, mas comitês de fábrica, né, para parar a produção onde não é essencial nesse momento, para discutir que os trabalhadores têm condição de governar, e que a gente quer uma sociedade que os de baixo governem, que não precisamos de Bolsonaro, não precisamos de Dória, não precisamos de Lula como salvador da pátria, nós precisamos dos nossos no poder. Nós queremos que os pretos, pobres, as mulheres, as donas de casa possam assumir isso aí, junto com os operários precarizados, e a gente tem condição de iniciar um debate que ele é muito mais estratégico nesse momento. Então, esse momento que as pessoas estão mais em casa, a gente precisa estudar mais, a gente precisa aproveitar para divulgar mais informação no sentido de que saídas mais gerais são possíveis. A nossa classe tem disposição, sim, para a luta, e eu acredito, inclusive, que pode acontecer um momento, em breve, inclusive, que vai ter explosão. A gente vai ter que discutir isso aí. Como é que nós, que atuamos na periferia, vamos, mesmo com todas as precauções de segurança, atuar para apoiar as mobilizações que vão acontecer pela sobrevivência física das pessoas. Isso é um debate que talvez não esteja colocado imediatamente agora, mas vamos conversar daqui a 2 semanas, um mês, como é que vai estar a situação. Que isso vai ser, inclusive, o tempo que eles estão falando para implementar esse auxílio miserável de R$600 para as pessoas. Maravilha. Gente, o debate está muito bom, mas a gente já está caminhando para 1h40. Acho que está rolando o pronunciamento do Bolsonaro agora, se eu não me engano. Né, eu vi agora a notícia. Mas, enfim, a gente agradece. Vocês querem fazer uma rodada de consideração? Podemos ficar por aqui? O que vocês acham? Vamos panelado. A Maura quer bater panela. Bater panela. Eu agradeço. Muito obrigado, Havana. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado, Maura. O debate foi muito bom. O pessoal gostou. Gente do Brasil inteiro, Manaus, da Espanha, né? Bastante gente acompanhando. A gente agradece a disponibilidade de vocês. Esse debate vai ficar disponível no YouTube em breve, ok? Gente, muito obrigado. Valeu, boa noite aí para todo mundo. Valeu, boa noite aí para todo mundo. Obrigado. Gente, a gente agradece a participação de todos vocês que acompanharam a gente até aqui. A gente teve alguns problemas de áudio. Obviamente, primeira vez que a gente faz isso aqui com 4 pessoas, tivemos alguns problemas, mas a gente vai corrigindo. Eu disse algumas coisas no começo, eu vou repetir agora porque eu acho que não deu para ouvir. Primeiro, para acompanhar a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, a gente também tem um canal no YouTube. Essas entrevistas vão todas para lá. A da Vera que a gente fez no sábado e do Weller já estão disponíveis lá. Então vocês podem acompanhar, mandar para os seus conhecidos, amigos. Essa daqui em breve, acho que até amanhã já vai estar disponível também. Eu também mencionei que a editora Sanderman está com desconto de 50% em todos os livros. Vocês podem acessar o site lá e dar uma olhada. Ok? Última coisa, na sexta-feira a gente tem mais uma live
nesse mesmo horário, às 19 horas, com o Eduardo Almeida, que é médico em São Paulo e é dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores. Ok? Logo mais a gente faz a publicação, mas já fica o aviso aí. A gente agradece.